Sejam bem-vindas ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês a palavra que está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia da Mulher que Ora, e se você puder abrir aí a sua Bíblia também, pode vir me acompanhar. Aqui na minha Bíblia está escrito o título A Diferença entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, no tempo de Adão, até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dentre esses versículos que nós lemos, eu quero meditar com você no versículo 15. Eu vou pegar aqui o meu caderno para a gente poder fazer a nossa colagem. Na leitura de hoje, que está no capítulo 5, nós vamos meditar no versículo 15, que diz assim: Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio por muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Todos nós nascemos na família física de Adão, a linhagem familiar que leva à morte certa. Todos nós colhemos o resultado do pecado de Adão. Um único pecado mergulhou toda a humanidade na ruína. Nós herdamos sua culpa, uma natureza pecadora, a tendência ao pecado e a punição de Deus. No entanto, graças a Jesus, podemos substituir o juízo pelo perdão. Deus nos concedeu dádiva que resultou em justificação, apesar de nossas ofensas. Cristo nos oferece a oportunidade de nascermos na sua família espiritual, a linhagem familiar que começa com o perdão e que leva à vida eterna. O que obtemos por meio de Jesus é muito maior do que aquilo que perdemos por meio de Adão. Através de sua morte santa e salvadora, Jesus sepulta a velha ordem iniciada com a queda, dominada pelo pecado, e abre as portas da eternidade, gloriosa para todos os que recebem. Quando nós nascemos no pecado, nós nascemos na morte. Mas a partir do momento em que temos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, a partir do momento que temos a oportunidade de entregar a nossa vida a Ele, de aceitá-lo como um único e suficiente Salvador, essa morte não tem mais poder sobre nós. Nós somos justificados pelo Senhor, nós somos libertos e salvos pelo Senhor Jesus, no poder que há no nome do Senhor Jesus.
Se não fizermos nada, o que receberemos por meio de Adão? A destruição, o pecado, a morte, a separação de Deus, a desobediência, o julgamento e a lei. Mas se formos a Deus pela fé, receberemos por meio de Cristo o resgate, a justiça, a vida eterna, o relacionamento com Deus, obediência, libertação e graça. A qual linhagem familiar você deseja pertencer agora? A de Adão ou de Cristo? Desejo que essa palavra fique em seu coração e que você possa agradecer ao Senhor por sua salvação, graça e misericórdia. E Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!